12/4/2023. Hoje foi a troca do ativo do índice e o índice nos deu excelentes movimentações no dia de hoje. O índice ficou bem movimentado, foi para cima, foi para baixo, para um lado, para o outro, nos proporcionando ótimas oportunidades. E como sempre, já vamos marcando aqui nossas regiões de interesse dos pregões anteriores. Já marcamos o fundo. Vamos marcar essa outra região aqui que também foi forte. Vamos marcar o topo. E vamos marcar esse fundinho aqui que o nosso indicador também marcou. A gente marca a região. Vamos para o dia de hoje. Dia 12. Ó, vocês podem perceber aqui, ó, esse gap enorme é pela troca do ativo. Ele trocou de letra, o antigo venceu. Mas como eu opero no Infoot, eu não tenho esse problema. Eu pego a série histórica. É só você ativar o cross order, aqui ó, cross order, o Infoot, só que eu entro com a ordem no ativo da vez, que é o IM23. Então vamos lá, o dia começou com esse gap, tentou jogar para cima, a nuvem já estava para cima aqui, já estava verde, fechou o gap aqui, e aí jogou, ainda tinha essa região também, jogou para baixo, fez um pullback na nuvem, tentou corrigir, não conseguiu, falhou o topo, e aí ficou nesse range aqui para cima e para baixo, até vir uma boa força compradora, jogou para cima, ele ficou nessa região, ficou preso aqui, voltou para fazer um pullback na nuvem, e aí sim teve força para passar, passou desse pivô anterior, passou da região, mas antes disso fez uma parada aqui, jogou lá para o alto, chegou na máxima aqui e acumulou, ficou acumulando aqui nessa região, não teve força para subir mais, dá mais um aqui, não teve força para subir mais, voltou para fazer um pullback na nuvem, só que não conseguiu voltar para o topo. Aí jogou para baixo, deu uma acumulada aqui, jogou para baixo, a nuvem virou, ó, cruzou para baixo, mas ainda ficou verde. A força dos compradores hoje estava bem forte. Jogou lá embaixo, passou da região e até agora nada do nosso indicador. Isso tudo, ó, ainda são 9h30, 9h40. Uma movimentação intensa no dia de hoje. E nada do nosso indicador da entrada. Voltou aqui nesse fundo. A gente pode até traçar essa região aqui, ó, porque aqui na frente ele também. Aqui. Nosso indicador até marcou esse fundo aqui também. Em nossa marca ali do nosso indicador. Ele ultrapassou esse pivôzinho aqui, ultrapassou a região, voltou para pegar a liquidez, voltou para fazer o seu pullback. E aí jogou para baixo. Aqui seria uma excelente entrada, aqui é o padrão pata do urso e também é um pullback. E se você traçar uma Fibo, aqui provavelmente é 5061 da movimentação lá. Certinho, 5061, deixou esse martelão aqui junto com a pata do urso aqui, a entrada certa. Mesmo a nuvem estando para cima e mesmo a nuvem estando verde. É uma entrada clássica essa daqui. Com alvo aqui nesse pivô, primeiro alvo aqui nesse pivô e foi aonde ele foi. Só que no meio do caminho, nosso indicador deu uma entrada aqui, até chegou a pagar alguns pontinhos. Não foi uma excelente entrada, mas pagou ali seus 150 pontos. E aí os compradores dos touros não quiseram deixar o preço passar daqui. Jogaram o preço pro alto de novo. E foi a mínima, não falar, daqui não vai passar. Pô, veio uma força compradora, rompeu o pivô anterior e voltou para fazer pullback, deixou um fundo mais alto. Aqui a gente pode até traçar uma LTA. E aí fez o pullback aqui na nuvem, voltou, falhou o topo, fez o pullback novamente, chegou aqui no fundo, não conseguiu passar desse fundo, jogou para o alto, violou o topinho anterior, pullback na nuvem, jogou para o alto, voltou para fazer um mini pullback na nuvem, deixou esse martelo aqui e deixou essa entrada de compra que falhou. É uma entrada no contexto, sim, só que o ativo estava na hora, o ativo estava um pouco esticado, só que tipo assim, não tem como você saber, vai subir mais, não vai. Então aqui foi uma entrada certa, entrada no contexto, mas falhou. Ainda tinha, ó, tem essa marcação de topo aqui anterior. E aí ele jogou mais para baixo, passou da nuvem, voltou,
ultrapassou esse pivô aqui, ultrapassou esse topo anterior lá de trás, foi lá no alto, renovou a máxima do dia, voltou para fazer pullback na nuvem e deixou outra entrada, ó, pullback na nuvem, pullback na LTA, pullback no topo anterior, que já estava marcado aqui, a nuvem verde virada para cima, tá certo que ela tá bem aberta já tá um preço bem esticado. Deixou essa entrada aqui, se eu não me engano, pagou 100 pontos essa entrada. Pagou 140 pontos. Foi uma entrada de contexto, infelizmente ela não foi mais. E aí voltou a força compradora, jogando o preço todo para baixo, novamente. Que ele falhou o topo, jogou para baixo, a nuvem virou, perdeu a força compradora, ficou neutra. Nosso indicador deu essa entrada aqui nunca que você é para fazer essa entrada, porque olha quanto o preço está esticado, olha quanto o preço desceu daqui até aqui. Já tinha caído 560 pontos, então não tem uma entrada aqui, não fez um pullback, não fez nada. Então essa entrada aqui não é para você fazer. E logo aqui, ó, a zona que a gente marcou, zona de interesse, logo de cara. E aí ele foi lá fazer o pullback na nuvem, voltou, falhou o fundo, mais um mini pullback, falhou o topo. Dessa vez é que ele conseguiu renovar o fundo, só que parou na região, voltou na nuvem, falhou aqui no topo novamente, ó, criou um range aqui, ó, ficou, a gente pode botar aqui, ó, fez um caixote nessa região. Ó, ficou nesse range aqui para cima e para baixo, um caixote aqui, até que a nuvem virou para baixo aqui, a nuvem estava fininha já para baixo, ela chegou aí um pouquinho para cima e virou aqui para baixo. Aí ela ganhou força vendedora, ficou vermelha. E aí o nosso indicador deu uma entrada aqui num pullback intra-candle. O que é um pullback intra-candle? O Renko chegou aí lá em cima, quase virar um Renko comprador, foi rejeitado lá na nuvem, voltou para baixo, fechou aqui dentro da região. É uma entrada um pouco ousada por conta da região, de estar dentro da região. Sim, e por ser um pullback intra-candle, mas deu muito certo. Pagou 425 pontos. Logo em seguida ele deu mais uma entrada com o Renko colorido. O primeiro alvo seria aqui nessa região, mas ele passou. Começou a dar sobrevendido aqui, ó, até que esse aqui quase virou. E aí depois deu uma reversão aqui e realmente virou. Jogou o preço pro alto novamente para dar um respiro, fazer um pullback na nuvem, voltou, falhou o fundo, mais um pullback que falhou o topo, e aí ele deu mais uma entradinha aqui de venda. O alvo aqui, primeiro alvo aqui, se ele conseguisse passar, ele jogava o preço bem mais lá embaixo, mas não conseguiu. E aí volta os touros. Hoje foi um rally, foi intenso o negócio, foi muito bom. Jogou para cima, mini pullback, deixou o padrão chifre do touro já acima da região marcada. Foi acima da região. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir. Acima da região. A nuvem já estava verde, já estava para cima. Tinha perdido a força vendedora, estava neutro. Ele deixou essa entradinha aqui e pagou 260 pontos. Se você segurou, ó, ela não veio buscar o stop, ele veio só até que. Se você segurou, você pegou uma pontuação absurda. E aí ele voltou, fez um pullbackzinho na nuvem, pullback na região, a nuvem já estava verde. E aí ele deu a melhor entrada do dia, se eu não me engano. Uma excelente entrada. Pegou daqui, foi lá. Ó, para você ver. Pegou ela toda. Tem que abaixar mais o gráfico. Pegou 1.420 pontos. Só subiu sem estresse, sem nada. A nuvem toda verde, toda padrão lindo aqui. E aí, né, o preço respira, volta para baixo para tentar pegar uma liquidez. Tentou jogar para cima novamente, não conseguiu. Aqui a gente pode traçar uma LTB, porque falhou o topo. E aí ele voltou aqui no pivô anterior novamente, ó, tem esse fundo aqui marcado pelo nosso indicador. Não conseguiu ultrapassar, fez um pullback na nuvem e aí jogou para baixo novamente. Aqui mais uma bela entrada do nosso indicador. A nuvem tinha acabado de virar para baixo, ainda estava verde e tinha esse pivô anterior aqui. Ele deu entrada em cima do pivô
tinha essa marcação aqui de topinho, de fundo também. É uma entrada um pouco ousada, mas é uma entrada que também deu muito certo. Chegou a pagar aqui, ó, 820 pontos. No meio do caminho a nuvem ficou vermelha. Nosso indicador deu mais uma entrada aqui, um pullback intra-candle aqui. E deu uma entrada em cima de um sinal de reversão. Se você não tivesse pego essa entrada aqui, essa aqui não era para pegar. Ele já deu até um sinal de reversão. Apesar de você ter entrado e ter pagado aí 330 pontos, essa entrada aqui não é para pegar. A nuvem já estava bem aberta, o preço já estava, essa movimentação já estava um pouco esticada. Logo em seguida veio aqui uma reversão forte, sobrevendido, outra reversão forte, o preço acumulou aqui. E fechou o dia, acabou o dia em cima da região. Então vamos fazer o nosso cálculo para ver quanto que o indicador salva-vidas 2.0 nos proporcionou no dia de hoje. Acho que aqui no começo não tem entrada, deu nenhuma entrada aqui. Foi dar entrada bem tarde hoje, a primeira, né? Ó, às 10 da manhã. Na hora que abriu as ações, ele deu entrada. Não é tarde, né? É que ele costuma dar entrada logo cedo. Mas vamos lá. Primeira entrada do dia, uma venda, pagando 150 pontos. 150. Depois, próxima entrada, demorou também mais um pouquinho para acontecer. Meia hora mais ou menos. E aí foi um loss. Teve esse sinal de compra aqui. Chegou a pagar só 43 pontos, 45 pontos. 210 menos 210. Depois ele deu uma outra comprinha aqui com pouca pontuação, pagou 140 mais 140. Depois deu essa venda aqui que não era para ter entrado, menos 100 pontos, menos 100 pontos. E aí ele deu aquela acumulada, deu essa boa entrada aqui de venda, jogou para baixo, pagou 425 pontos, mais 425. Depois deu outra entrada de venda aqui, o alvo seria aqui mesmo, nesse pivô, pagando 190 pontos, mais 190. Uma entradinha de compra, que se você segurou, você pegou uma pontuação absurda, mas vamos botar até o pivô. 255 mais 255. E aí veio a melhor entrada do dia. Tabela compra aqui. Pagando aí seus 1.420 pontos, mais 1.420. Próxima entrada, mais uma bela entrada, uma entrada de venda aqui, pagando aí 815 pontos, mais 815, e foi a última entrada do dia. Total 3.085 pontos, sem análise, sem contexto, sem nada, apenas indicou, entrou. E aí, gostou? Quer conhecer? Clica no link que está abaixo do vídeo ou o link que está na bio. Um abraço e até a próxima.